Olá, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim e que fique cada vez melhor. Gente, este aqui é o tapetão redondo em crochê que eu postei nas minhas redes sociais enquanto estava tecendo e prometi uma videoaula com passo a passo. O tapete é grandão, como vocês estão vendo, ele mede 1,5 m de diâmetro. Eu usei 3 quilos de barbante de 8 fios e agulha de crochê 4 milímetros. É um tapete lindo, não só pela escolha de cores que você possa fazer, mas pelo resultado bonito, porque é feito com um ponto bem fechadinho, olha, tudo bem fechadinho e fica retinho, redondinho, uma gracinha. Ele é tudo de bom e é o que eu quero ensinar para vocês nessa videoaula. O tapete é grande, mas o passo a passo é pequenininho, porque com poucos passos, aprendendo umas técnicas bem legais que eu vou passar, você consegue fazer um tapete desse em qualquer tamanho que você desejar, tá bom? Então, vamos à nossa videoaula. Iniciamos com anel mágico ou com anel feito com 8 correntinhas. Se você não sabe como fazer o anel mágico, tem vídeo no canal ensinando, tá bom? Eu gosto desse aqui que já inicia com pontinho baixo. Depois desse primeiro ponto do anel, eu dou a laçada, passo por dentro do anel, trago a laçada para frente, fico com 3 pontinhos na agulha, dou uma laçada e tiro os 3, tecendo desta forma um meio ponto alto. Vou continuar tecendo meio ponto alto dentro do anel até completar o total de 16 pontos. Vamos lá. Completei os 16 pontos, aquele pontinho baixo, mais 15 pontos dentro do anel. Se você estiver começando com correntinhas, pode começar com 2 correntinhas, mais 16, mais 15 pontos dentro do anel, tá bom? O importante é a quantidade de pontos. Terminei, aí eu posso fechar o anel, puxando esse fio que regula a abertura dele, puxa bastante para ficar bem fechadinho o início do trabalho, tá bom? E depois a gente esconde esse fio passando por entre os pontos aqui. Agora eu vou finalizar a carreira. Depois que eu teci o último ponto, eu deixo a alça à espera, venho aqui, olha, em cima do segundo ponto, que é o ponto que dá essa liberdade de passar a agulha por cima das 2 alças dele, ó. Em cima do primeiro ponto não dá pra gente fazer esse trabalho aqui. Aí eu venho, pego a alça que ficou à espera e levo lá para trás do trabalho. Pronto. Levo a alça para trás, tomando cuidado de deixá-la. Deixa eu fazer de novo, gente. Porque conforme a gente está na posição aqui na câmera, não dá para pegar o fio direito, olha. Passo a agulha de trás para frente e levo a alça lá para trás. Pronto. Levei a alça para trás de forma que ela fique aparecendo aqui no trabalho, olha, em cima do primeiro pontinho da carreira, tá bom? Agora vamos para a segunda carreira. A alça tá lá atrás, eu venho com a agulha aqui para frente, em cima do mesmo ponto onde eu finalizei a carreira, eu passo a agulha novamente por cima dele, vou lá atrás, trago uma alça para frente, fico com 2 pontinhos na agulha, dou uma laçada, tiro os 2. Fiz aqui um pontinho baixo. Vou dar a laçada,
em cima do mesmo ponto, eu vou tecer meio ponto alto. Olha, passo a agulha novamente por cima do ponto, trago a laçada para frente, dou uma laçada e tiro os 3 pontinhos que ficaram na agulha. Fiz um aumento aqui, 2 pontos em cima de um ponto da carreira anterior. Vou repetir esses aumentos por toda a carreira. Olha, em cima de cada ponto, eu passo a agulha, trago a laçada para frente, fico com 3 pontinhos na agulha, dou uma laçada, tiro os 3, meio ponto alto. Novamente dou a laçada, em cima do mesmo ponto, passo a agulha, trago uma alça para frente, trago a laçada para frente, desculpa, fico com 3 pontinhos na agulha, dou uma laçada e tiro os 3 de uma única vez. Fiz um aumento no segundo ponto. E agora eu vou repetindo esse procedimento por toda a carreira. Em cima de cada ponto da carreira anterior, eu vou tecer 2 meio pontos altos. Vamos lá. Teci os aumentos, tem até agora aqui 30 meio pontos altos. 2 pontos em cima de cada ponto da carreira anterior. Restam os 2 últimos pontos, que eu vou tecer em cima dessa alça postiça, aquela alça que eu passei de um ponto para o outro quando finalizei a carreira anterior. É muito importante deixar, não esquecer de tecer em cima dessa alça e sempre deixá-la dessa forma, olha, não muito larga, não muito apertada, mas visível para a gente poder tecer em cima dela, ó. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos. Tinha 16 pontos na primeira carreira, fiz um aumento em cima de cada um. Nesta segunda carreira, tenho total de 32 pontos nesta carreira. Sempre vou aumentar 16 pontos. Agora, vou finalizar esta segunda carreira. Novamente, olha, vou deixar a alça à espera. Aqui eu tenho esse trabalho aqui, ó. Esse pontinho baixo que eu fiz e mais esse meio ponto alto. Olha, eu vou passar a agulha em cima dessa alça aqui, tá bom? E pego a alça que ficou à espera. Levo lá para trás e finalizo essa carreira. Olha, por onde ela passa. Tá bom? Agora, vamos para a terceira carreira. Deixa eu regular bem aqui, olha. E, gente, antes de prosseguir, tá um barulho muito grande aqui hoje, mas eu preciso gravar o vídeo. Então, se vocês ouvirem esses barulhos estranhos de carro passando, cachorro latindo, não estranhe, tá bom? Presta atenção na aula. Só não dá para eu continuar quando passa carro de som, aquela bagunça toda, que daí o YouTube não gosta que entre música não autorizada no vídeo, tá? Mas vamos em frente, o importante é aprender o tapete, tá? Faz de conta que vocês estão assistindo a aula presencialmente e num prédio bem no centro da cidade, barulhento, que é isso que está acontecendo aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Terminei aqui a segunda carreira. A terceira eu vou fazer ponto em cima de ponto. Então, olha, a alça tá lá atrás, eu passo em cima do mesmo ponto que eu usei para finalizar a carreira, trago a laçada para frente, desço aqui um pontinho baixo. Sempre começa com ponto baixo. Aí eu vou dar a laçada, vou em cima do próximo ponto da carreira anterior e teço meio ponto alto. E assim eu vou seguindo, olha. Vou em cima do próximo ponto, teço meio ponto alto. Vou seguindo por toda a carreira, um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior.
Pronto, olha, a terceira carreira está com 32 pontos e fica dessa forma, olha, tudo retinho. Vamos finalizar a carreira, sempre repetindo o mesmo procedimento, tá? Deixa a alça à espera, pula esse pontinho baixo, vem em cima do próximo ponto, passo a agulha de trás para frente, aí eu pego essa alça que ficou à espera e levo lá para trás. Vamos ajustar. Agora vamos para a próxima carreira. Próxima carreira, eu vou fazer aumentos. Então, eu venho em cima do mesmo ponto que eu usei para finalizar a carreira e teço o ponto baixo. Isso aqui sempre se repete, tá? Agora, em cima do mesmo ponto, eu vou tecer mais um meio ponto alto. Fiz um aumento. Dou a laçada. No próximo ponto, eu vou tecer só um meio ponto. Pronto. No próximo, eu vou tecer um aumento. 2 meio pontos altos em cima do mesmo ponto da carreira anterior. E no próximo, eu teço apenas um ponto. E dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira. Um aumento. E um ponto sozinho. Vamos lá? Estou finalizando a quarta carreira. Até agora eu tenho 47 pontos, ó, sempre obedecendo a sequência. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Chegando aqui no final da carreira, olha, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. O último ponto vai ser um ponto sozinho aqui nesta alça postiça, ó. Pronto. Finalizei a quarta carreira com 48 pontos. Sempre que tiver aumento, eu vou aumentar sempre mais 16 pontos, tá? Baseado aqui no início. Eu tô insistindo nisso para você não se perder na contagem. Se você resolver colocar uma outra quantidade de pontos aqui, porque dependendo do fio, pede mais ou menos pontos. Mas, para saber se está fazendo os aumentos certinho, é sempre verificando se a quantidade de pontos que você aumentou corresponde à quantidade de pontos que colocou dentro do anel, tá bom? Então, 48 pontos, porque é 32 mais 16, tá bom? Vamos finalizar a carreira da mesma forma, olha. Aí já fica tudo visível pra gente, né? E vou passar a alça aqui. Lá pra trás. Pronto. A gente regula. Eu fiz o aumento nessa carreira, na próxima carreira eu não vou fazer aumento. Então, eu inicio a carreira, como eu já mostrei, com pontinho baixo, dou a laçada e vou seguir por toda a carreira, tecendo um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos lá. Teci os 48 pontos da quinta carreira. Agora eu vou finalizar. Tô mostrando aqui só para vocês verem de novo. Mas esse procedimento se repete por todo o trabalho, tá bom? Aqui, finalizei. Agora nós vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, e é assim, como é que eu sei que eu tenho que fazer aumento e a hora que eu vou tecer os pontos sobre os pontos da carreira anterior? Com este ponto aqui, o meio ponto alto,
deu certinho o meu trabalho fazendo uma carreira com aumento e a outra carreira sem aumento. Os aumentos coincidem nas carreiras de número par. Então, aqui, olha, fiz a primeira carreira com 16 pontos, na segunda eu fiz aumento. Na terceira carreira, teci ponto sobre ponto. Na quarta carreira, número par, eu fiz aumento. Na quinta carreira, que é número ímpar, teci ponto sobre ponto. Sexta carreira, 6 é número par, então é a carreira que eu vou fazer os aumentos. Pode ser que, se você tiver um ponto com uma tensão muito diferente, um ponto muito largo, um ponto muito apertadinho, pode ser que essa regra aqui tenha que ser mudada. Então, cabe olhar o trabalho. Se tá tudo retinho, que nem tá aqui, olha, eu sigo essa regra. Se ele estiver embabadando, é sinal de que eu não tenho que fazer aumento naquela carreira. Eu faço os pontos sobre os pontos e deixo o aumento para a próxima carreira, tá bom? Da mesma forma, se estiver virando, é sinal de que está pedindo aumento. Aí eu desço o aumento naquela carreira. Tudo vai depender da resposta do seu trabalho, mas com esta regra aqui, costuma dar certo para a maioria das pessoas, tá bom? Essa atenção do ponto obedece esta regra, tá bom? Agora vamos então para a carreira que tem aumento, a sexta carreira. Eu vou fazer o primeiro ponto baixo, como eu já mostrei, né, nas carreiras anteriores. E em cima desse mesmo ponto, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Fiz um aumento. Nos próximos 2 pontos, eu não faço aumento. Eu vou tecer um meio ponto alto em cima de cada um, sem aumento. No próximo, eu vou fazer aumento. 2 meio pontos altos em cima do mesmo ponto da carreira anterior. Nos próximos 2, eu teço um meio ponto alto sobre cada um. E vou nesta sequência, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos. Vou repetir por toda a carreira, um aumento, 2 pontos sozinhos. Vamos lá. Estou finalizando a sexta carreira e, ó, tá certinho a sequência que nós viemos fazendo. Aqui eu fiz um aumento, restam 2 pontos, eu teço um sobre cada ponto da carreira anterior, observando sempre que o último é em cima da alça postiça, tá bom? Olha. Um aumento, 2 pontos sozinhos, eu encontro com o aumento que eu fiz no início da carreira. Agora eu vou finalizar esta carreira. Pronto. E vamos para a sétima carreira. Na sétima carreira, carreira de número ímpar, eu vou tecer um ponto sobre cada ponto da carreira anterior. Não tem aumentos nesta carreira. Vou tecer aqui os 64 pontos, que foi a quantidade que eu obtive com os aumentos na carreira anterior. Vamos lá. Teci os 64 pontos da sétima carreira. Agora nós vamos para a oitava carreira. Para o pessoal que gosta de avançar vídeo, não tem muita paciência, fica assim, será que eu vou ter que ficar acompanhando esse vídeo carreira por carreira? Não, estas primeiras carreiras aqui são diferentes. Depois, mais para frente, aí a gente já estabelece uma regra que daí você vai poder seguir sozinho, sozinha, sem precisar ficar olhando
o que está sendo feito aqui, carreira por carreira, tá bom? Então, um pouquinho mais de paciência, vamos lá. Eu terminei a carreira, agora, na 8ª carreira, eu vou fazer aumentos. Começo com um pontinho baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos em cima do mesmo ponto. Pronto. Nos próximos 3 pontos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto em cima de cada um. 1, 2, 3. No próximo ponto, eu vou tecer um aumento. E nos próximos 3, um ponto em cima de cada ponto. Então, a sequência para os aumentos na 8ª carreira é esta: um aumento, 3 pontos sozinhos, um aumento, 3 pontos sozinhos, sendo que a gente começou com um ponto sozinho e um aumento, tá bom? Então, a partir daqui, eu só sigo repetindo. Um aumento e 3 pontos sozinhos. Vamos lá. Estou finalizando a 8ª carreira. Na carreira anterior, eu tinha 64 pontos, fiz os aumentos na sequência que eu mostrei para vocês, um aumento, 3 pontos sozinhos, para aumentar mais 16 pontos. Então, 64 mais 16 é igual a 80 pontos. É a quantidade que eu tenho que ter de pontos nesta carreira. Até aqui eu fiz 78 pontos, olha, vim obedecendo a sequência. Um aumento, 3 pontos sozinhos. Um aumento, 3 pontos sozinhos. Um aumento, restam 2 pontos. E vai dar certinha a sequência, porque nós iniciamos a carreira com um ponto sozinho e o aumento. Então, agora, olha, quando eu faço esses 2 últimos pontos, eu completo a sequência. Um aumento, 3 pontos sozinhos, tá bom? Aí, eu vou finalizar esta carreira. Pronto, carreira com aumentos finalizada, a 8ª carreira. A 9ª carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou iniciar com pontinho baixo e vou tecer um ponto sobre cada ponto da carreira anterior, totalizando os 80 pontos. Vamos lá. Concluída a 9ª carreira, vou para a 10ª carreira, onde eu faço aumentos. Carreira par, a gente faz aumentos. E a partir da 10ª carreira, fica mais fácil de explicar a lógica dos aumentos para vocês. Primeiro de tudo, a cada carreira que a gente faz aumentos, aumenta o número de pontos entre um aumento e outro. Então, na primeira carreira, 16 pontos. Nessa outra carreira que eu fiz aumentos, eu fiz um aumento em cima de cada ponto. Aí, nessa não tem aumento. Depois, aqui, eu fiz um ponto entre um aumento e outro. Olha, um aumento aqui, um ponto, outro aumento aqui. Aqui não teve aumento. Aqui, na próxima, eu fiz 2 pontos entre um aumento e outro. Olha, um aumento, 2 pontos, um aumento. Aqui não tem aumento. Nesta outra carreira, 3 pontos entre um aumento e outro. Olha, um aumento, 3 pontos, o outro aumento. Foi esta sequência. Então, esta sequência vai seguir. Eu sempre vou aumentar a quantidade de pontos, um ponto a mais a cada, um ponto a mais entre um aumento e outro. Então, aqui tem 3, a próxima sequência de aumentos vai ser um aumento, 4 pontos e outro aumento.
Faço uma carreira, depois a próxima sequência. Um aumento, 5 pontos sozinhos e outro aumento. A próxima, um aumento, 6 pontos sozinhos e outro aumento. E assim por diante, tá bom? Agora, aonde fazer o aumento? Eu tenho que desencontrar os aumentos. Não fazer sempre no mesmo lugar para garantir esse redondo sem marcas nas carreiras, tá bom? Então, eu vou olhar o trabalho. Esta carreira aqui não teve aumento nenhum. Eu vou olhar a carreira anterior, onde eu fiz os aumentos. Olha, aqui finalizei a carreira em cima desse ponto aqui. Este ponto aqui está logo acima do ponto de aumento que eu fiz nesta carreira aqui, olha, na 8ª carreira. Então, eu já sei que eu não vou começar essa carreira com aumento. Eu vou ter que jogar esse aumento aqui, ó, nesse intervalo de 3 pontos entre um aumento e outro, olha. Tá um aumento aqui, outro aqui, tem os 3 pontos. E nesta carreira aqui em cima, olha, eu identifico um ponto em cima desse, outro ponto em cima desse, os 3 pontos entre um aumento e outro. Depois aqui está o aumento, olha, um ponto aqui e outro ponto aqui, tá bom? Então, eu vou ter que jogar o aumento entre esses 3 pontos, de preferência no ponto do meio, que daí vai ficar mais bonito, mais fácil e mais bem distribuído. Então, como é que eu faço? Vou começar essa carreira com um ponto baixo. Eu vou ter que caminhar até esse ponto do meio aqui, olha. Localizar bem direitinho aqui para vocês, ó. O aumento, o outro aumento, os 3 pontos. Esse aqui, eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer o aumento em cima desse ponto. Aí, eu venho no próximo, teço um ponto sozinho. E neste ponto aqui, eu vou fazer um aumento. 1, 2 pontos. Agora, eu sei que nesta carreira, seguindo a sequência, aqui eu fiz 3 entre um aumento e outro, nessa aqui eu vou fazer 4. Então, já fiz o aumento, aí eu teço 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4. Aí, eu já posso fazer o outro aumento. Que vai dar certinho do ponto do meio aqui, ó. Nessa carreira anterior. Um aumento aqui, o outro aumento aqui. Tem os 3 pontos de intervalo entre os aumentos. Ó, esse ponto aqui é o do meio. Um aumento, os 3 pontos, outro aumento, esse aqui é o ponto do meio. Depois eu teci este ponto em cima dele na outra carreira, e nesta carreira eu estou fazendo esse aumento, tá bom? Aí, a partir daqui, a gente só segue na sequência. 4 pontos sozinhos e um aumento. Estou finalizando a 10ª carreira, fiz aqui o aumento, restam 2 pontos. Vou fazer 2 pontos sozinhos. E aqui eu encontro os 2 pontos iniciais, o ponto baixo e o ponto sozinho. Aí eu completo a sequência, o aumento, 4 pontos sozinhos. E já posso finalizar esta carreira. E fazer a 11ª carreira sem aumentos. Vou fazer a 11ª e já volto para mostrar como é que a gente vai distribuir o aumento na próxima carreira, na 12ª. Aí não vai ter mais segredo, todo mundo vai saber
como distribuir os aumentos direitinho. Vamos lá. Concluí a 11ª carreira, tenho 96 pontos nesta carreira. Agora vamos para a 12ª carreira, que é carreira par, então nós vamos fazer aumentos. Aonde eu vou colocar o aumento? No intervalo entre um aumento e outro da carreira anterior. Primeiro de tudo, essa forma que eu vou mostrar para vocês serve para esta e para as outras carreiras também. A primeira coisa que eu faço é localizar o primeiro aumento que eu fiz na carreira de aumentos anterior. Então, tá aqui, ó, foi esse primeiro. Vai estar sempre pertinho assim? Não. Conforme o trabalho vai crescendo, esse aumento também vai andando, tá bom? Mas a regra continua a mesma. Então, o aumento está aqui. Cadê os pontos que eu fiz em cima do aumento? Eu fiz este e este ponto aqui. E tenho 4 pontos de intervalo entre um aumento e outro, olha. 1, 2, 3, 4, tá aqui o outro aumento. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, aí os pontos que eu teci em cima do aumento. Observe que por ser meio ponto alto, ele dá uma inclinadinha para cá, olha, não fica exatamente em cima do ponto, mas se você se guiar pela alça que está em cima do ponto, você localiza direitinho, olha. Aqui está o aumento, eu fiz este ponto aqui e este ponto aqui em cima desse aumento, tá bom? Então, o aumento anterior, eu tinha 3 pontos de intervalo entre um aumento e outro, eu coloquei no ponto do meio, no segundo ponto do intervalo. Aqui eu tenho 4 pontos entre um aumento e outro, é número par. Quando é número par, eu divido por 2 para saber quantos pontos que eu vou tecer antes do aumento, nesse intervalo aqui. Então, vai ser assim, ó. Tá aqui o aumento, 1 ponto, 2 pontos. Aí, eu tenho 4 pontos aqui, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, eu vou fazer 2 pontos e o aumento no próximo ponto. Então, olha, começa a carreira com um pontinho baixo, teço o próximo ponto, que está ainda, ó, em cima do aumento aqui, ó. Vou fazer mais um ponto. Onde é que tá esse ponto? Tá aqui, ó, já logo acima do primeiro ponto do intervalo entre um aumento e outro. Vou fazer o próximo. Aí, eu fiz 2 pontos. Ó, aqui, gente, para não se perder, o aumento, os 2 pontos em cima do aumento. Depois, eu tenho 1, 2 pontos. Já teci um em cima de cada um. No próximo, eu vou fazer um aumento. Pronto, já defini onde ficou o primeiro aumento. Qual é a quantidade de pontos do intervalo entre um aumento e outro nesta carreira? Se aqui eu fiz 4, nessa carreira de aumentos, aqui na sequência eu vou fazer 5 pontos entre um aumento e outro. Então, fiz o aumento aqui, agora eu teço 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer o aumento em cima do próximo ponto. Olha como é que fica. Esse aumento que eu fiz aqui, ele está, ó, tem esse aumento e esse aumento na carreira de aumentos. 4 pontos no intervalo. Eu fiz 1, 2, e em cima desse terceiro ponto, eu fiz o aumento. Então, eu fiz 2, tem 2 para cá, mas eu fiz o aumento aqui, tá? Para jogar sempre no meio, para desencontrar.
Ah, tá complicada essa regra que você está mostrando, Alice. Eu não vou saber fazer esse cálculo todo. Não tem problema. Assim fica mais fácil, porque você tem uma lógica para poder seguir pelas outras carreiras. Mas se ficar complicado, você sabe que você tem que desencontrar os aumentos. Então, tem um aumento aqui, o outro aqui. Você sabe que tem que trabalhar o aumento nesse intervalo. Nunca logo aqui em cima e nem nunca aqui em cima, para não ficar as marquinhas de aumento, tá bom? Mas podendo fazer a continha e poder jogar bem centralizado, numa carreira você põe o aumento aqui, na outra carreira você vai colocar para cá, vai ficar mais fácil de seguir nas outras carreiras. Mas, por regra, é sempre desencontrar os aumentos, tá? Então, aqui eu só vou seguir nesta sequência agora. Um aumento e 5 pontos sozinhos. Olha, um aumento, 5 pontos sozinhos. Aí eu faço um aumento em cima do próximo ponto. Só para mostrar direitinho como é que dá certinho, olha lá, nessa carreira anterior. Tá um aumento aqui, o outro aqui, os 4 pontos de intervalo, 1, 2, 3, 4, e aqui, ó, os 4 pontos de intervalo estão aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui já são os pontos do aumento. Eu teci 2 pontos, 1, 2, e o aumento em cima do próximo ponto, logo aqui, tá bom? E agora eu paro de falar e vou continuar tecendo nesta sequência um aumento, 5 pontos sozinhos até o final da carreira. Vou fazer esta carreira e a próxima carreira sem aumento nenhum. Em uma carreira a gente faz aumento, na outra não. Então, vou fazer essa e a próxima e volto para mostrar mais um passo para a gente dar continuidade para o nosso trabalho. Vamos lá. Concluí 13 carreiras. A carreira com aumento está logo aqui e essa carreira só com os pontos sozinhos, tem um total de 112 pontos. Aqui é só continuar seguindo a regra que eu passei, né? Sempre localizando o aumento, distribuindo os aumentos nos intervalos e vocês vão conseguir fazer com toda certeza. Às vezes pode dar um nó na cabeça e tal, mas olha o trabalho que você vai conseguir, tá bom? Depois que eu fiz uma quantidade de carreiras com uma cor, pode ser que eu sinta vontade de trocar de cor, como eu fiz aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu troco de cor. Terminei esse último ponto dessa carreira. Aqui eu vou cortar o fio, olha, já cortei. Aí eu posso puxar o fio. Aí eu venho aqui, no mesmo ponto onde eu iria finalizar, onde eu finalizava as carreiras anteriores, né? Essa aqui eu vou finalizar aqui em cima, olha, mesmo ponto. Pego a ponta do fio e levo lá para trás. Aí fica uma alcinha aqui. Aí eu venho aqui no último ponto da carreira, vou passar a agulha de baixo para cima, pegando a alça de trás desse último ponto. Aí eu pego essa pontinha de fio e desço. E aqui em cima eu ganho uma alça bem bonita, deixando a carreira com esse acabamento bem legal. Aqui do lado do avesso, olha como é que fica. Eu vou pegar essa ponta de fio, com uma agulha mais fina, eu vou passar essa ponta de fio nesse sentido aqui, ó,
passando a agulha mais fina. Aqui eu tô usando a mesma, mas é só para exemplificar para vocês. Olha, eu vou usar esses pontos da última carreira como um suporte para eu passar essa ponta de fio aqui, ó. Tá? Aí eu venho, passo por aqui. Cuidado para não puxar muito, para não estragar esse trabalho bonito aqui do acabamento. E é por aqui que eu vou esconder a ponta do fio. Ou você pode usar uma agulha mais fina, ou pode usar a mesma, como eu estou fazendo aqui. Ou então você pode fazer esse acabamento com uma agulha de tapeçaria. Uma agulha por onde passe esse barbante, aí você vai passando pelos pontos aqui até sumir essa ponta, tá bom? Agora eu vou introduzir a outra cor. Então, vou colocar um vermelho aqui, que é para dar um contraste bem legal. Aonde eu vou colocar essa outra cor? De preferência, um pouquinho distante da onde eu finalizei. Porque, olha, que legal. Mesmo sendo com barbante, fazendo essa finalização que eu mostrei para vocês, não fica muita marca aparente do lado direito do trabalho, olha. Só do avesso que a gente sabe aonde começou e finalizou a carreira. Então, a outra cor é interessante você colocar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque tem a ponta de fio e tal, para não ficar tudo muito grosso, tudo no mesmo lugar. Agora, tem a regra dos aumentos, então eu vou colocar o fio de forma que não atrapalhe a minha sequência de aumentos, para eu não me perder. Então, como é que eu faço? Eu escolhi algum lugar aqui, ó, um pouquinho distante do início do trabalho, aí eu localizo os aumentos. Tem um aumento aqui, o outro aqui, e os 5 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Eu costumo colocar no primeiro ponto do intervalo. Então, aqui está o aumento, os pontos que eu fiz em cima do aumento, olha, esse e esse ponto. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, em cima do primeiro dos 5 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Pego a agulha, passo de trás para frente, aí eu vou dobrar a ponta do fio que eu vou introduzir no trabalho e levo lá para trás. Aí fica assim. Ó, seguro essa ponta de fio em cima do trabalho, tá? Agora, com a alça lá atrás, eu vou passar a agulha novamente nesse sentido, pego uma laçada, trago aqui pra frente e teço o ponto baixo. Aqui, nesse caso, tem 5 pontos de intervalo entre um aumento e outro, então eu sei que eu tenho que tecer o aumento no ponto do meio. 5. Vou ficar 2 para um lado, 2 para o outro e o aumento aqui no meio, ó. Então, eu venho em cima do próximo ponto, teço meio ponto alto, já teci 2. Aí, eu cheguei no ponto do meio. Aqui, eu vou fazer o aumento. Fiz o aumento. Como antes, na carreira anterior, tinha 5 pontos de intervalo entre um aumento e outro, nessa aqui eu vou ter que fazer 6 pontos de intervalo. Então, depois do aumento, eu teço 6 pontos. 1, 2, e observe que o fio já vai ficando deitadinho e escondidinho aqui em cima, tá? 3, 4, 5, 6. 6 pontos, aí eu faço o aumento. 2
2 pontos em cima do mesmo ponto. Olha, deu certinho aqui no ponto do meio. Aqui tá o aumento, os 2 pontos e o aumento aqui no pontinho do meio. Aí eu continuo nessa sequência. Nesse caso aqui, né? 6 pontos sozinhos e um aumento. Seis pontos sozinhos e um aumento. Vou seguir até o final da carreira para mostrar para vocês como é que fica. Vamos lá. Estou finalizando a carreira, ó. Fiz o último aumento, ainda tenho 4 pontos para finalizar a carreira. Eu teço os últimos 4 pontos. E com esses 2 que eu fiz no início da carreira, eu completo a sequência de um aumento e 6 pontos sozinhos. Agora daqui é só finalizar a carreira, como eu finalizei as outras, e seguir na mesma sequência. Eu acredito ter passado para vocês tudo o que a gente precisa saber para fazer o tapetão, tá bom? Então, o começo aqui com o anel mágico, com o anel de correntinhas, coloquei 16 pontos. Por ter colocado 16 pontos, quando eu promovo os aumentos nas carreiras, obedecendo aquela sequência de intervalo, um ponto sozinho, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 3 pontos sozinhos, um aumento, eu sempre vou aumentar a quantidade de pontos que eu pus no anel inicial a cada carreira. 16 pontos, a cada carreira aumenta 16 pontos. Como é meio ponto alto, eu faço aumento numa carreira e na outra eu não faço aumento. Geralmente, nas carreiras de número par, eu faço aumento e nas de número ímpar, só trabalho ponto sobre ponto. Os aumentos têm que ser desencontrados. Ou eu faço aquela continha que eu falei para vocês, quando for número ímpar, eu coloco aumento no ponto do meio, no intervalo entre um aumento e outro. Quando for número par, divido por 2, desço a quantidade de pontos do resultado dessa divisão, faço o aumento e desço a quantidade de pontos restantes. Para trocar de cor, eu já mostrei e é só começar a tecer e ter muito sucesso, que é o que eu desejo para vocês, tá bom? Se restar alguma dúvida, vocês podem estar me questionando nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? E eu tenho recebido muitas mensagens de iniciantes, só assim, algumas falam, eu não consegui fazer porque você fez muito depressa. Gente, tem como você deixar o vídeo menos acelerado para assistir, ou você assiste, para o vídeo, volta, assiste de novo, dá para fazer tudo certinho, tá bom? Ah, você não mostrou a peça inteira. Eu não vou também ficar fazendo um tapete de 1,5 m de diâmetro, só repetindo o procedimento para mostrar que dá certo. Dei aqui para vocês todos os passos e a partir daqui é só repetir, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? O meu objetivo é ensinar e cada vez ter mais arteiros e arteiras enfeitando esse mundo nosso aqui, tá bom? Eu vou dar essa videoaula por encerrada, fico aguardando vocês para uma próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira. Lembrando, se você fizer um tapetão desse aqui, postar na rede social, me marca. Vou querer ver e poder sentir o prazer de saber que alguém aprendeu o que eu ensinei aqui, tá bom? É muito legal eu admirar o trabalho de vocês nas redes sociais. Muito obrigada!
Um beijo!